Oi, oi, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, aqui, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos numa quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Como vão vocês? Opinião hoje vai falar de um assunto muito sério, como sempre a gente fala de assuntos muito sérios, não é? Mas esse eu gostaria muito que você que está em casa assistindo ficasse bem atento, porque nós vamos falar sobre esse tempo que estamos vivendo, o clima propriamente, né? Tempo climático, porque tem chuvas, e é importante que você saiba o que fazer quando aquelas chuvas fortes chegam, né? Típicas do começo do ano. Para falar sobre isso, está aqui a postos mais uma vez o nosso glorioso Coronel Alessandro, e ele na verdade está aqui na condição de secretário da Defesa Civil aqui de Cuiabá, e a gente vai especular tudo sobre isso. É importante você ficar atento, porque ele vai inclusive trazer dicas para você, não é? Lidar com os temporais, por exemplo, muito comuns nessa época do ano, e muito mais. Tem um telefone importantíssimo que você vai anotar aí, se não anotou ainda, para que você receba informações da Defesa Civil e vai te orientar sobre riscos, enfim. Eu recebo aqui, direto, estou recebendo aqui, ontem recebi, quando estava caindo um pé d'água aí, e orientando a população. Então, fique atento que a opinião com o Coronel Alessandro só está começando. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você tem medo de tempestade, Lourenberg? Por exemplo, assim, quando eu estou em casa, assim, e está relampejando, eu fui lá no Aurélio e tem também o termo relampaguear, que também está certo, só que não se usa, né? Quando está trovejando, eu não ando de pés descalços, né, dentro de casa, não entro no chuveiro, debaixo do chuveiro com os pés descalços. Eu costumo não pegar em algo metálico ou vidros, assim. Eu fico isolado, assim, fico no sofazinho ali, quietinho. E você tem esses cuidados. Muita gente fala, não, é frescura. Frescura? Também não fica ao celular. Muito pior ainda se ele estiver conectado na tomada, assim, né? Porque tem gente que tão viciado que fica nos TikTok da vida, e aí deixa o celular ligado na tomada. Então, já não fico também, né? Vou perguntar para o Glorioso aqui para saber se isso são procedimentos adequados, se eu estou correto. Mas você também toma cuidado em casa? Paulo e amigo telespectador, você falando, eu me lembrei do meu período de infância, né? A minha mãe tinha todo um cuidado. O espelho do quarto dela, inclusive, ela colocava uma toalha sobre o espelho. Mas mesmo? Era. Eu me lembro muitíssimo bem disso. E todo o cuidado do mundo. Eu não tenho o menor cuidado com isso, não. Na minha casa, quando eu estou sozinho, eu ando sempre e só descalço. Está errado, rapaz. Não pode tenho fazer problema, isso. eu mexo com o computador, Não tem problema. Eu não vejo nenhum problema. Nunca teve nada até Nunca hoje, tive, graças a Deus, nunca tive. Quando eu usava celular, na época que eu usava celular, eu usava numa boa, tranquilo, o computador ligado, numa boa, tranquilamente, independente do tempo que está fazendo lá fora. E a dona Regina deixava, a dona Regina não falava nada. Não, mas ela não está mais entre nós, não. Naquele tempo. Naquele tempo tinha problema, porque ela tinha todo o cuidado do mundo. Você tem que ficar em casa, sentado de preferência, que é uma criação que eu tive, eu me lembro muitíssimo bem dela. Ela fazia tudo isso. Não ficava correndo na casa. Criança já viu como que é. Criança é rebelde. Não ficava correndo, não saía para fora. Saía para fora é ótimo. É ótimo, né? É ótimo. Redundância. Pleonasmo. Olha só, Dona Regina, que Deus a tenha. Olha lá,
lá no céu está te vendo, lá, Lorenberg. Não fala mentira aqui não, que ela puxa sua orelha mais tarde. Dona Regina, a saudosa mãe de Lorenberg Alves. Dona Regina Alves, né? Regina Alves? Isso. Regina Alves. Coronel Alessandro, boa noite, muito bom tê-lo aqui. Eu já vou perguntando se eu estou certo, eu estou apostando que o Lorenberg, ele está errado. Dando sopa para o azar. Mas eu queria que você dissesse aí, se estamos certos ou errados, que se eu passo para a nossa audiência aí o que é certo e o que é errado em tempos tempestuosos, não é? Tempos tempestuosos não é pleonasmo, é tempos tempestuosos. Se estamos, o que é importante se fazer em temporais, por exemplo, principalmente quando tem relâmpagos. Boa noite, muito bom tê-lo aqui nesta quinta-feira. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, boa noite, audiência. Olha, todos estão certos. A sabedoria popular daquela época, né, era por ver, né, e passava de pai para filho, que acontecia. Uhum. Obviamente que hoje nós temos, né, já uma estrutura muito diferente. Uma casa que é projetada, planejada, executada por profissionais capacitados, a parte elétrica vai ser aterrada, vai ter toda, né, vai seguir toda a legislação, as normas, né, brasileiras, para que você minimize a possibilidade de um raio, né, ser transmitido pela linha de transmissão, né, pelas nossas linhas que conduzem a energia para as nossas casas, entrando pela nossa fiação e atingindo as pessoas. No campo, e não foi há pouco tempo, né, na região ali, se eu não me engano, de Jaciara, uma menina morreu porque caiu um raio na linha de transmissão e saiu pela tomada e atingiu. Mas por quê? A casa precária. Não, né? tinha não tinha aterramento, não tinha um projeto seguindo toda a norma para dar uma segurança. Né? Que nunca a segurança é total, mas é uma segurança mínima necessária. Então, a bem da verdade é isso. Se a casa tem toda o projeto e segue-se toda a norma, é muito mais difícil de acontecer. Mas, de qualquer forma, nas dicas de segurança, sempre está lá. Tirar os equipamentos da tomada, porque pode dar uma oscilação e vai queimar o equipamento. Agora, já o celular com carregador na tomada, nem em tempo normal, né? Porque pode dar uma oscilação, né? Já houve caso de carregador que não era original e estourar, explodir o celular e atingir a pessoa que está do lado. Ou superaquecer dormindo, também. Superaquecer, dormindo, né? Pegar fogo. Isso aconteceu, a gente vê no jornal toda hora. Então, já não é para utilizar. Ainda mais na época de temporal e raios e trovões. Pode acontecer sim. Então é importante não usar equipamento eletrônico, a tomada, se possível tirar para preservar o equipamento, que pode acontecer uma sobrecarga. É uma medida de segurança sim, deixando passar aquele momento mais tormentoso, né? E aí depois pode seguir normalmente, usar, conectar a energia e tudo mais. Perfeito. Então tá certo. Olha aí, orientação. É importante você tomar conta, porque o Coronel Alessandro, ele foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui, não é? Há muito tempo, e então vivia esse dia a dia, esse cotidiano aí da população o tempo todo, e esse tipo de orientação era muito comum. Era muito comum. Lorenberg, ele, se tem ideia, eu não vou falar aqui, não tem por que falar, era um segredo, mas eu vou falar. Outro dia ele chegou aqui, semana passada, ele chegou aqui ensopado, porque ele mora perto daqui da TV, então ele vem a pé, vem conversando, encontra um, encontra outro e tal. E ele pegou muita chuva, chegou ensopado aqui, todo o sapato dele, a botina dele estava cheio, estava parecendo um Titanic. E evidente que tem raios e tudo mais, né, e tudo isso, né? Então já vinha arriscando, né? Porque eu não faço, está chovendo com trovões, eu não saio de casa nem. Chegou aqui todo ensopado aqui, chegou vivo, né? Tanto que está aqui até hoje, vai ficar muito tempo, se Deus quiser, com a gente aqui. Mas é isso, mas é bom ter cuidado, todo cuidado é pouco, né? Não vamos arriscar não, porque a gente precisa
continuar vivendo. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, secretário, muito mesmo. Secretário, agora muito recentemente, no início deste mês, para ser mais preciso, no início deste mês, o senhor e o prefeito Abílio estiveram em vistoria em algumas áreas críticas da cidade. E eu cheguei a elencar quatro bairros que tivemos problemas, inclusive problemas com casas, com moradias. E esses bairros eram o bairro Nossa Senhora Aparecida, o Atalaia, o Parque Cuiabá e o Parque Geórgia. Desses bairros aqui, secretário, se o senhor tiver outros bairros que possam incluir nessas listas, desses bairros, qual foi o bairro que mais teve problemas do ponto de vista crítico com as chuvas? Eu colocaria aí junto o Jardim Mossoró, que também ali, mesma região ali, do ladinho ali, perto do Coab São Gonçalo ali, também bate chuva ali, alaga tudo. Passou um corredor de água, né? Nós tivemos sábado, né? Já tinha previsão de uma chuva intensa, acima de 60 milímetros de chuva em 1 hora. E esse é o problema. Chuva muito intensa num espaço muito curto de tempo dificulta o escoamento da água pela rede de drenagem. Se chover 100 e poucos minutos durante as 24 horas, ela vai drenando, né? Vai escoando, vai para o rio e não tem tantos problemas. Quando a chuva é muito intensa, em pouco tempo, 1 hora, como foi, praticamente 60 milímetros 1 hora, acaba não escoando com essa velocidade. Quando passa a densidade, ela escoa rápido. Nesses locais, o bairro que nós tivemos realmente mais casas atingidas foi no Parque Atalaia. Qual o problema desses locais? Ali na Avenida Palmiro Paz de Barro, né, uma rodovia ali, uma MT, geralmente quem está indo em direção à rodovia dos Imigrantes é do lado direito, que é o Parque Atalaia, né, ali fica também o Parque Geórgia, ele vai em direção ao Rio Cuiabá. Ali passa o Córrego São Gonçalo, né, tem alguma Figueirinha, e eles vão todos desembocar no São Gonçalo. Então aquela região ali é muito plana. É até uma região de pântano ali, Parque Atalaia. Pode pegar a imagem de 2020, 2021, que acumula água. Pântano porque acumula água. Então ela não consegue escoar de forma rápida para o Rio Cuiabá a água superficial. Ela cai no solo, ela infiltra, mas chega um pouco, ela encharca e fica na superfície, e não tem queda. Então esse é o problema daquela região. E geralmente onde é na ponta dos bairros, onde não tem asfalto, não tem infraestrutura, ou seja, a área onde as pessoas construíram de forma irregular, geralmente. Então ali aconteceu, ali no Atalaia, que nós tivemos, foram no total 15 casas, nesses 4, 5 bairros, atingidas. Dessas 15 casas, nós tivemos 2 no Atalaia que tivemos que retirar as pessoas do local e uma no Parque Cuiabá. Nas demais, a água entrou, não destruiu toda a casa, foi mais água rasteira, né? Com 5, 10 centímetros, ou seja, que não atingiu os móveis. As pessoas tiveram, logicamente, trabalho, tiveram que fazer toda a limpeza, retirar a água, mas não saíram do local e não perderam praticamente todos os seus móveis. Pode ter perdido alguma coisa ou outra. Essas 3 não. Realmente, eles perderam os móveis e tiveram que sair. 2 na Atalaia. E eles estavam lá, próximo da Estrada Nova, que foi feita pelo Estado, e da ponte que liga Cuiabá a Várzea Grande, Atalaia. Foi naquela região, uma região de baixada que a água fica acumulada. Ali acumula mesmo, né? É histórico lá, acumula. Região que a gente chama de pântano. Inclusive, a gente ele acumula e fica muita água ali. A gente tem algumas imagens aqui, se tiver aí no ponto, coloca pra gente, por gentileza. Gente, por gentileza, você viu que a coisa está nesse naipe hoje. Isso aí, essas são imagens lá do Parque Atalaia. O Geórgia também ali, fica pertinho, é idem também, né? E as pessoas tiveram que sair? Não, aí não. Aí é o quê? Aí também não, está mais na rua, né? Está descendo. Né? E nós temos outros problemas. Isso aí é tudo Parque Atalaia, né? Não pode até não ser da parte mais crítica. Você está correndo pela rua, né? Subindo em algumas calçadas, mas aí também vem que tem muitas casas que estão abaixo do nível da rua. Foram construídas de forma inadequada. Exatamente, Parque Cuiabá. Eu falei do Atalaia.
da Atalaia está lá naquela ponta que não tem asfalto, Ainda não tem infraestrutura, estamos vendo Atalaia, é plano. Né? Aí do parque, essa é a Atalaia. Isso aí é Olha só. Tá vendo? Olha como é baixo. Está passando a estrada que liga a ponte e aí é uma descida, uma baixada e plano. Então fica alagado desse jeito, não corre. Infiltra, encharca o solo e não, olha, pode ver que ela está parada. Tá vendo essas tubulações? Sim. Essa aí é o Estado está fazendo, a Sinfra, porque isso aí foi uma obra, né? A estrada, a ponte, uma obra do Estado. Então eles estão trabalhando para verificar, né, para ver como eles vão fazer a drenagem desse local para que realmente minimize esse alagamento. Mas eles estão fazendo a drenagem, estão fazendo o estudo, mas mesmo assim é uma drenagem muito difícil, porque não tem a queda necessária para a água correr rapidamente. Né? Então, mas estão fazendo. Do Parque Cuiabá, que foi a casa que a senhora teve que sair também, mesma situação. Ela está numa rua, uma pouca rua ali que não tem asfalto, só que é uma rua que está abaixo das ruas asfaltadas e a casa dela está abaixo da rua que ela mora. E a água corre tudo para lá, porque está abaixo. A água vai sempre procurando, né, igual o rio, né? Vai mais baixo. Ela vai fazendo curva, sinuoso, procurando mais baixo. Se for, a curva de for maior, ela vai mais rápido, o rio. Quando é menor, o rio é bem lento, né? Então ali o que está acontecendo? Corre tudo para aquele local mais baixo e depois fica represado, porque ela não tem para onde ir, porque ali é o ponto mais baixo. Então realmente são situações sim, complicadas, tem que ser feita uma análise, como vai fazer a drenagem para retirar as barreiras para que as águas não entrem nas casas, porque as pessoas entraram, construíram a casa abaixo da rua. E a gente sabe que você sempre tem que construir a casa acima da rua, com inclinação, porque a água que cai no seu quintal vá para a rua, águas pluviais. Agora não. O que cai na sua casa fica na sua casa e o da rua vem para a sua casa porque ela está mais baixo. Aí o risco é quase que inevitável de enchente, de inundação. É uma questão histórica, né? De 15, 20, 30 anos. Ali, ninguém está ali hoje, entrou ontem para hoje. Só tem gente que está ali 10, 15, 20 anos naquela região. E, infelizmente, né, quando tem chuvas intensas, sempre acontece isso. E aí tem a questão, ali, ó, nessa imagem ali, tem um motoqueiro andando na rua inundada, nas águas ali propriamente, não é? Na rua alagada. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente sabe que é muito arriscado, né? Essa é a rua principal para estar lá. Pode observar que tem água, mas viu o pneu da moto, o pneu do carro, não é? Deve estar ali uns 10 centímetros, né? Ou seja, o meio-fio tem 15, 20 centímetros, então ele fica na rua e vai escoando para as ruas mais baixas e para os bueiros. Agora, é importante, quando a gente emite o alerta, né, tem lá as dicas. Não passe por uma área alagada. Pode ter um rompimento de bueiro, abrir uma cratera e a pessoa cair nessa cratera ou até ser engolido por ela. Se for motociclista, principalmente. Mais arriscado ainda. Então, a gente sempre, a dica espera. Esperou a intensidade, essa água escoa rapidamente. Né? E aguarda. Fica no local seguro. Não pare a moto nem o carro. Né? O pessoal para muito a moto quando está chovendo, independente de alagamento não, embaixo de viaduto. Né? Pare realmente, é um local seguro. Agora, parar embaixo de árvore, de poste e outdoor é um risco. Nesse período de chuvas intensas, os ventos também são fortes, 40, 60, às vezes 60, 100, dependendo da intensidade, e pode também cair em cima do carro ou da moto. Ou pior, atrair um raio e então, você ser atingido. A orientação, então, é que em situações como essa, se tiver que parar em algum canto, pare em lugar mais sólido. Exato. Ele citou aqui o debaixo do viaduto, porque ali é concreto puro, não é? Exato. O vento não vai ter efeito nenhum ali naquela estrutura de concreto. Outro local seguro, posto de gasolina é um local seguro. Posto de gasolina, se tiver uma edificação, né, que tem uma cobertura, uma edificação, um prédio, pare ali. Tá? E espera a intensidade da chuva escoar. Geralmente isso é 30 minutos, não é nada o dia todo. Porque pode chover o dia todo, mas a chuva tranquila, ele não gera alagamento. Então, geralmente naquele pico ali de começar a chuva intensa, 15, 20 minutos começa o alagamento, depois de 20, 30 minutos já começa a água a escoar. Então é ter paciência. É melhor chegar em segurança do que arriscar. Se estiver dentro de uma edificação, espera, aguarde. Fecha as janelas, fecha as portas para não entrar vento, né? Se não entrar vento, derruba tudo.
e aguarda. Né? Não fica o celular carregando, tira da tomada, aguarda. Passou isso, pode abrir janelas, pode sair de casa e volta à normalidade. Isso é um período curto, mas que realmente é o tempo entre ter um acidente ou ficar em segurança. Eu comecei o programa batendo um papo com o Lorenberg e provocando o Lorenberg também sobre hábitos, não é? Quando está chovendo, especialmente quando está trovejando ou relampagueando, né? Termo que existe, viu, gente? Agora, se o sujeito, o cidadão ou a cidadã, se estiver no carro e muitos raios e muito trovão, o que eu devo fazer desse ponto de vista para não ser afetado por algum tipo de raio ou os efeitos dele, não é? Do ponto de vista do isolamento, por exemplo, o que a pessoa, quando está dentro do carro, deve fazer? Aqui muita gente fica desesperada e sai correndo, abre e deixa o carro no chamado estacionamento, ali, encostamento, do lado da calçada e vai buscar um lugar hipoteticamente mais seguro. Mas o que ela deve fazer? Ficar dentro do carro. O carro é mais seguro. Lá dentro é mais seguro? Dentro do carro, e se a água estiver subindo? Porque tem lugares aqui, houve um tempo que na prainha a água subia consideravelmente, né? Tem que evitar esses pontos, né? Bem, na verdade, ele só vai parar se tiver um ponto de alagamento. Mas ele para, ele não precisa passar, ele pode retornar, não precisa ficar parado, né? Procura um ponto mais alto, eu vou lá, prainha, chega na prainha, para no ponto mais alto da prainha, né? Que é ali da Polícia Federal para frente, né? Que é um ponto mais alto, geralmente acumula ali para baixo. Né? Para um ponto mais alto, ou suba ali, entra ali, suba ali, é baú, né? É baú ali. Lixeira, né? É lixeira, que é mais alto, né? Fica ali, esperando. Porque o carro até uma proteção natural. Primeiro, os pneus de borracha. Segundo, que ele é tipo uma gaiola de Faraday, né? Então ali ele está tranquilo. Não fique, logicamente, parado embaixo de um poste, porque não é problema do raio no poste, mas é o poste bater um vento e cair. Cair em uma cima. árvore. Mas o poste seguro, mas a árvore pode cair e levar o poste junto. Quando aconteceu isso, não tinha o carro. Aconteceu já. A árvore caiu. Eu escapei do raio. Levou bateu o vento na árvore, caiu, levou 4 postes da rua. Então, assim, não pare perto do poste. E nem de árvore, porque a árvore também pode cair. E nem de outdoor também. Bate um vento, o outdoor vai junto. Né? Então, cuidado. É você, em qualquer lugar. Né? Eu sempre falo. É importante que as pessoas não andem distraídas no celular. Porque eu vejo pessoas... Isso é uma dica de segurança normal, não é com chuva, com raio. É atravessar a rua olhando o celular. Gente, é atravessar a rua na faixa de pedestre ou sinal fechado olhando para o trânsito. Né? Então, assim, você está andando na calçada, olhe, porque tudo pode acontecer. Né? Tudo. Então, você tem que estar observando. E numa fração de segundos, exatamente. assim, quando você menos... As pessoas, né, tem o japonês, ele é muito sábio nesse sentido. Né? Fala que quando a gente sai do portão para fora de casa, tem que estar atento sempre. Sempre. Porque tudo pode acontecer. É um cachorro te morder, né? É uma cobra na frente, é uma pessoa, é um carro, uma bicicleta. Então, na verdade, saiu para a porta fora, você tem que estar sempre observando. Ligado. E ligado, porque é isso que vai te deixar mais seguro, porque senão, de repente, você é atropelado, você nem vê de onde vem a bicicleta, de onde vem um carro. Perfeito. Então, e na chuva é da mesma forma. Você está andando, observando, a chuva é intensa, está havendo acúmulo de água na pista, já procura, né, se deslocar, vai para casa, volta para o escritório, ou para num ponto mais alto, num posto de gasolina, algo local que você está abrigado do alagamento e também de raios e trovões. Ok, é isso aí. A gente vai continuar esse bate-papo informativo e imprescindível em tempos de chuvas, não é? Após o intervalo comercial, mas é coisa muito breve, a opinião vai ali e volta já já. Bem, estamos de volta. Programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Satisfação estar de volta com você nesta quinta-feira. Gente, quero dar o seu comunicado que segunda-feira que vem agora, Opinião não vai acontecer, nem tampouco na terça, por conta de que, você sabe, né, carnaval... E a Rede TV vai estar transmitindo aí muitas festas carnavalescas, desfiles, né? Em clubes também que tenha essa festa.
E em função disso, a opinião só vai voltar, não é? Vai ter normal essa semana, amanhã também temos aqui opinião. Aí daí é só quarta-feira. Então, o Lorenberg já preparou aí a sua fantasia, já vai pular carnaval adoidado no sofá, porque ele comprou um pijama novo e vai ficar de boa, porque Lorenberg, que nem eu, assim, a gente gosta mais de ficar só observando. O Lorenberg é diferente que ele começa, eu não sei, eu não convivo com ele lá, mas o jeitão dele não nega, rapaz. Ele deve ficar, em tempos como este, mergulhado em livros, né? Eu vou ler esse livro aqui, vou ler esse, vou ler aquele outro. É assim, mas é o hábito, né? O hábito da leitura, o mais saudável dos hábitos, né? Ler, se informa, que vai... Minha avó dizia, devore os livros. O Opinião está entrevistando hoje o Coronel Alessandro, que está aqui com a gente conversando sobre, ele é da Defesa Civil de Cuiabá, né, conversando sobre cuidados e tudo mais que a gente deve tomar em épocas de chuvas, porque estamos aí no começo de ano e começo de ano sempre é marcado por muitas chuvas fortes em Cuiabá, em todos os locais aqui na Baixada Cuiabana. Eu gostaria que o senhor dissesse sobre os contatos. Tem um número que eu recebo, eu tenho uma mensagem que eu recebo aqui de alerta. Eu fico feliz quando eu recebo esse alerta, fico muito feliz mesmo, porque eu me informo. Informação é o alimento da vida, é um alimento que move o mundo, né? Eu fico, porque aí eu já sei o que fazer, o que não fazer, então eu já fico alerta, fico ligado. Niquilau, fique esperto, estou ligado. Eu gostaria de saber, assim como eu, secretário, como as pessoas que estão assistindo ao programa Opinião nesse momento podem fazer para também receber no celular esse tipo de alerta? Bom, que alerta que é esse? Nós temos dois tipos. Um, que cada um tem que fazer o seu cadastro, que é o número 40199, manda um SMS com o CEP da sua residência e a partir daí vai receber por WhatsApp a informação das chuvas da sua região. Obviamente, se for uma chuva mais intensa, que é o alerta amarelo, que é uma chuva de até 30 milímetros em 1 hora, ou 50 ao longo das 24 horas, ou alerta laranja, que é 60 milímetros em 1 hora, ou 100 durante 24 horas, ou alerta vermelho, que é acima de 100 milímetros, que é realmente uma chuva forte, muito, muito forte. E lá vem ventos de 40 a 60, que é o alerta amarelo, de 60 a 100, alerta laranja, e acima de 100, o alerta vermelho. E tem todas as dicas de segurança, o que tem que ser feito para que você se coloque numa posição de segurança, que tem todas as suas precauções. Esse tem que ser cadastrado, mas também tem um alerta automático que é enviado para todos os celulares. Esse não precisa cadastrar. A Defesa Civil do Estado com a Defesa Civil do município, no caso aqui de Cuiabá, dependendo da situação, se aquela previsão estivesse concretizando, lançamos esse alerta que é automático e tem um alerta severo, que é o que nós lançamos esses 2 dias, sábado e segunda-feira. Né? O alerta severo, ele vibra e dá a mensagem, chuvas intensas, né? Potencial risco. Então, mas se eu moro num bairro que não tem risco, vai receber, porque vai ter uma chuva intensa, mas você vai estar alerta. Por quê? Não vai sair de casa, porque pode ter pontos de alagamento no seu trajeto. Você vai fechar sua casa porque vai ter ventos. E aquele que está no local que alaga, né, que é uma constante alagamento, ele vai tomar as medidas dele para que ele não perca tudo que ele tem dentro de casa, né? E se houver uma situação de alagamento excessivo, que ele saia da sua casa, dentro do bairro, vai para uma posição mais alta, para que ele não fique ilhado dentro de casa. Tá? E o extremo, ele realmente faz um barulho muito grande para chamar atenção, seria um alerta vermelho, dizendo saia do local, porque realmente vai alagar e você vai estar em perigo. Acontece muito aonde? São Paulo tem acontecido muito isso, que dá alagamento severo. E aí a pessoa sabe que deu alerta, ele já vai para uma posição segura, porque vai alagar naquele local. Então é importante você nota. Deixa na tela aí 4199, é importante que você tenha esse número ou salvo ou memorizado, não é? Tem uma situação aí
Coronel Alessandro, que tem muitas pessoas que reclamam, tem muita gente reclamando que o alerta tem chegado somente depois do temporal, depois que passou todo aquele frisson, aquele drama todo, que chega o alerta, né? Tem um delay acontecendo aí. Que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Sim. Nós temos 3 situações. A primeira, o telefone pode estar no Wi-Fi e o sinal fraco. Outra, ele pode não estar em 4G ou 5G. E aí ele não recebe. E entra, e aí ele recebe de forma atrasada. Teve delay nesse sentido. E também o outro é o ajuste fino que nós temos que ter, é algo novo. Como é algo novo para nós aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, fizemos o teste ano passado, né, foi no último trimestre do ano, foi o teste. A Anatel avaliou, a Defesa Civil Nacional, foi feita algumas avaliações. E agora nós estamos lançando e nós temos que fazer um ajuste fino entre essa coordenação da Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, para que o alerta saia no time também adequado. Então são 3 situações, né, de sinal, de potência e também de ajuste fino entre as defesas civis, porque é algo novo, é óbvio que nós também temos que ajustar, a Anatel também vai fazer suas análises, então é algo que vai paulatinamente sendo ajustado para que realmente saia em todo o município no time adequado. Eu, por exemplo, recebi em tempo, não é? Não foi tão assim antecipado, mas recebi em tempo. Sim, recebi antes, não é? Tive, inclusive, tomar as precauções. Inclusive, eu ia sair, e fui demovido. Essa mensagem que eu recebi, esse alerta me demoveu da minha saída. Eu ia sair dirigindo, inclusive. Acabei ficando, vou ficar quietinho aqui, porque aqui tem um sinal que é de alerta, o nome já diz assim. É bom que você tenha esse número salvo aí, 40199, que ele vai ser útil para você, eu tenho certeza, como está sendo para mim nesse aspecto aí, não é? De receber na palma da mão a informação que pode salvar a sua vida, que pode evitar ou salvar a tua vida ou evitar um dano maior. Maior do que salvar a vida, não, mas maior um dano que pode lhe trazer aborrecimentos aí. Professor. Secretário, eu gostaria muito de uma leitura de alguém que conhece tão bem o clima e essa situação toda, melhor do que eu, mas eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Eu tive a impressão, e é a impressão de fato, de que o mês passado nós não tivemos chuvas, nós tivemos pouquíssimas as chuvas. Então nós tivemos um mês de janeiro muito tranquilo no ponto de vista nesse aspecto. Porém, nesse mês que nós estamos, nós já tivemos 3 ou 4 chuvas que nos deixaram muito preocupados. Havia uma época, secretário, e o senhor sabe disso até muito melhor do que eu, havia uma época em Cuiabá que o mês de março era muito difícil e muito complicado. Tanto é que as maiores enchentes que nós tivemos em Cuiabá ocorreram exatamente no mês de março. Essas 3 ou 4 chuvas anteriores que ocorreram neste mês são alertas e que nos fazem ficar com a antena ligada para que outros tempos virão a partir de agora até o mês de março ou não? Sim, o senhor está correto na sua análise e impressão. Em relação a janeiro passado foi mais chuvoso mesmo. Nós tivemos algumas chuvas, alguns dias, 12 de janeiro foi um deles, né, com uma intensidade grande, né? E agora em fevereiro, em relação ao ano passado, está acima, em relação ao ano passado. Porque nós tivemos uma intensidade em janeiro e em abril, né? Em fevereiro e março do ano passado foram meses mais tranquilos, e esse ano já está sendo diferente. Então tende a fevereiro ser um mês mais chuvoso e com chuvas mais intensas, e março também. Então por isso que nós estamos monitorando também o rio Cuiabá, não só os córregos que cruzam o perímetro urbano da cidade, mas o rio Cuiabá, que ele é importante, porque se ele enche, diminui o escoamento desse córrego, porque todos os córregos que cruzam o Cuiabá vai caindo às vezes um no outro e vai chegar no rio Cuiabá. E se ele subir demais, é óbvio que você tem o quê? Um represamento dos córregos dentro de Cuiabá. Mas por enquanto ainda está no nível normal, manso, que regula também a vazão do Cuiabá, está também com um reservamento normal.
Então nós vamos acompanhando. Por enquanto, os córregos internos, né, os córregos que cruzam Cuiabá estão normais e Cuiabá também. Tá? Mas a impressão é essa, é correta, e é por isso que nós estamos acompanhando para e passo, justamente para manter a população informada e também tomar as medidas, né? A prefeitura tomar as medidas necessárias, caso haja uma chuva muito intensa, minimizar o impacto na sociedade. Vocês também estão monitorando o canal da Prainha ali, aquele canal que inclusive passou por limpeza, uma limpeza com a ajuda de um robô, aí num passado não muito distante. Só que você sabe, né? Além de tudo, tem o ser humano o imprudente, né? Tem uns imprudentes aí. E aí eu vou falar aqui direto, eu não sei se a prefeitura está fazendo essa fiscalização pela Secretaria de Meio Ambiente, de Ordem Pública, eu sei lá quem é que tem, a quem cabe isso. O pessoal, os lojistas ali no centro histórico, ali nos calçadões, inclusive, e também ali na Avenida Getúlio Vargas, na 13 de junho, colocam o lixo, o resto de papelão, e, enfim, no pé do poste ali, na calçada mesmo, no chão, no pé do poste. Hoje, por exemplo, o céu carregado de nuvens, hoje, quinta-feira, e sinal de que pode vir chuva forte, não é? E vindo chuva, automaticamente vai levar esse lixo para onde, que ele falou aqui, onde tem buraco, onde é o lugar mais baixo. E aí é entupimento dos bueiros, e a consequência maior é a inundação, não é? O alagamento. Esse córrego da Prainha lá, ele está sendo monitorado assim periodicamente ou não? A Águas Cuiabá passou um robô no córrego da Prainha, né, e pelas imagens demonstradas, ela está limpa. Até porque eu acredito que como a velocidade da água é tão grande, né, acho que tudo que cai ali vai parar lá no Rio Cuiabá, que vai empurrando, mas estava limpo. Né, e, a bem da verdade, essa questão dos resíduos que são descartados no centro de Cuiabá, vai ter agora um programa justamente para ajustar isso aí, né? Prefeitura e o comércio, né? Para que tenha uma destinação correta. Mas agora, realmente, a gente precisa. Né? Não sei se vocês viram o trabalho que a prefeitura está fazendo na Caminho de Campos, manutenção nas bocas de lobos, reconstruindo as bocas de lobos. Na tubulação de drenagem foi verificado na boca de lobo vindo descarte de óleo, daquelas empresas na Caminho de Campo que mexem com óleo para trocar óleo de carro. Oficina, né? Jogando. Isso aí vira uma crosta que a água não consegue escoar pelo canal. Sabe? Então, assim, as pessoas têm que entender que uma situação dessa aí prejudica todo mundo, inclusive ele mesmo, que de repente vai entrar água dentro da oficina dele. Não é que tem um descarte adequado para isso. Ali os carros param em cima da calçada e quebra a tampa do bueiro, fecha a seção, a água vem, não infiltra, não corre. Então são detalhes que as pessoas têm que acompanhar e cada um fazer a sua parte. Lá no pontilhão da Coab São Gonçalo com a Nossa Senhora Aparecida, nós fomos lá fazer uma vistoria. Com fluxo de água, veio muita sujeira ali. Tinha um colchão que estava 3 metros de altura numa árvore pendurada. Um colchão, carrinho de compra. Ou seja, então as pessoas têm que entender que esse descarte irregular, no final, vai voltar contra elas. Vai represar, vai transbordar e vai entrar na casa das pessoas que moram naquela região. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que fazer sua parte. A prefeitura, né, o prefeito Abílio, quando iniciou, que ele me chamou para a Defesa Civil, é um setor que ele gosta muito, como deputado federal. Ele mandou uma emenda parlamentar para a Universidade Federal de Mato Grosso para implantar um núcleo de estudo de desastres. O professor Caiubi, né, o geólogo, ele é o chefe desse núcleo, está fazendo levantamento de mapa de risco de Cuiabá. Foi uma emenda do deputado federal Abílio. E nós estamos trabalhando em conjunto para fazer o plano de contingência do município de Cuiabá, o plano municipal de redução de riscos. Então o prefeito Abílio tem, porque ele entende que o impacto maior são nas pessoas mais vulneráveis, na periferia, onde tem uma infraestrutura mais escassa ou deficiente. Né? Então, a prefeitura como um todo, através da Secretaria de Obras e Público,
tem feito paulatinamente limpeza de bueiro, desobstrução de galerias, desassoreamento de córregos. Só que o córrego ele é muito extenso. Então é um trabalho que você vai fazer, né, por um período muito longo. Então não se resolve de um dia para o outro. Mas se comparar o que nós vimos no ano passado, com esse ano, pontos de alagamentos, retenção de água, alagamento de casas, grande número de casas, como foi o ano passado no São Mateus, no Pedregal, nós já não estamos vendo nesse ano. Né? Vimos agora essa grande chuva, 15 casos, sendo que 3 numa situação mais crítica. No passado nós tivemos 200, 300 casas atingidas ao longo do período chuvoso em diversos bairros, concentrado no Leblon, Pedregal e São Mateus do Aquino. Então, assim, paulatinamente, não se resolve, tudo é médio e longo prazo. Por quê? Você mexe com grandes extensões, né? Foram o quê? Foram 10 quilômetros de extensão de tubulação de drenagem e 2.800 bocas de lobo, mas nós temos mais de 5.000 bocas de lobos. Em Cuiabá, mais de 5.000? Mais de 5.000. Nós chegamos a metade praticamente. Né? E quando você chegar no final, já tem que vir para o primeiro, porque vai estar sujo de novo. E às vezes larga o cronograma, tem que voltar aqui, porque aqui entupiu de novo, porque está sujo. Então é algo, mas tem um planejamento, tem uma execução e está tendo um resultado, está tendo uma diferença. Quem que está na Secretaria de Meio Ambiente hoje? É a Lise. Lise. É a Lise. A secretária Lise. Eu vou convidar a Lise para vir aqui ao programa Opinião. Eu vou continuar batendo na tecla que eu defendo muito isso, que essa questão ambiental tem que necessariamente passar pela educação, não é? No ensino fundamental, principalmente, não é? Essa conscientização de se zelar e não jogar lixo, por exemplo, no chão, é um grande ato que a natureza vai agradecer, que vai trazer menos transtornos, trabalho zero para a Defesa Civil, que não vai ter que agir de emergência. E eu vou continuar batendo essa tecla, né, para que o município institucionalize, sei lá, de alguma forma, palestras, promova concursos, envolva as crianças, faça mutirões aí para as crianças plantarem, plantarem mudas aí ao longo da cidade, sei lá, uma coisa que possa surtir efeito e a natureza vai agradecer e tudo isso que nós estamos falando aqui pode ser evitado. Exatamente. Nós fizemos um encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação num programa para tratar dessas questões ambientais voltado, no caso, da Defesa Civil de Desastres, né? Porque tem uma cadeira para tratar desse assunto. Porque nós não queremos só dar uma palestra, queremos que a coisa fique perene, né? Tem que estar dentro da grade curricular para trabalhar o ano todo, para que os professores dessa área trabalhem, porque nós não conseguimos passar em todas as escolas. São 168, se eu não me engano, arredondando, mais de 160 escolas, tirando as creches, são quase 100 escolas do ensino fundamental, não é isso? Fundamental. Então, se tornar perene, e a Defesa Civil, como os demais secretarias, vão lá fazer algumas atividades lúdicas, mas que tenham, né, mais Paulo e professor. Mas também não podemos só tratar disso, né? Nós temos que ver também a nossa parte do setor público. Nós temos que ter cuidado também, como setor público, executivo, porque o problema não é só de ter que melhorar a educação ambiental, da colaboração. Você, quando vai desenvolver um bairro, o bairro já tem que ter essa infraestrutura. Você vai desenvolver a cidade, dentro desse planejamento, você tem que ter essa infraestrutura, né, toda, inclusive de drenagens. Como, por exemplo, exemplos aí que você citou aí, Parque Atalaia, Parque Jorge, Parque Atalaia, que não seguiram esse... Você não pode deixar as pessoas construírem em área alagável. Então, a cidade, ela vai crescendo, ela tem que ter um bom planejamento e uma boa organização. Para quê? Justamente para que lá na frente, depois de 20, 30 anos, tenha os problemas recorrentes. Então, assim, é um trabalho conjunto, né? O poder público tem que fazer a sua parte, planejar, executar, fiscalizar e também o cidadão colaborando, fazer a sua parte, cuidando do meio ambiente, não jogando lixo, descartando regularmente e trabalhando as crianças para que sejam adultos, né, com uma concepção diferente do que a nossa, como nós somos consciência mais apurada. Exatamente. É isso aí. Eu vou para o intervalo comercial, coisa breve. Nós estamos conversando com o secretário da Defesa Civil aqui de Cuiabá, Coronel Alessandro, que continua com a gente. Já já a gente retoma esse bate-papo. Um instante só.
Eis que estamos de volta. Estamos com o programa Opinião nessa quinta-feira, recebendo hoje aqui o Coronel Alessandro, ex-comandante do Corpo de Bombeiros, e está aí com essa missão que é cuidar da defesa civil do município de Cuiabá. Árdua missão, porque você sabe que tem demanda, especialmente quando chove e quando chove muito. Vou pedir para o meu amigo professor Hollenberg abrir o bloco de perguntas, já que na passada aí eu meio que monopolizei aqui o bloco, deixei meu coitado amigo aqui meio que de molho, mas me perdoe, tá, Hollenberg? Não fica com raiva de mim, não. Secretário, no bloco anterior, na antepenúltima resposta que o senhor nos deu, o senhor falou da parceria entre a sua secretaria e a Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu pergunto, qual é a parceria e a efetividade dessa parceria com relação à sua secretaria e à Limpurb, sobretudo no período que nós estamos vivendo? Limpurb, que está a cargo, a liderança do Felipe Veraton, que eu estou convidando para vir aqui. Tem muitas reclamações. O programa Opinião tem que dar essa resposta para a audiência, né? Então, que explique aqui, temos prazo, estamos fazendo isso, fazia aquilo, pronto, informou, aí vida que segue. Por favor. Olha, a Defesa Civil ela é uma grande articuladora, né, das secretarias para executar uma atividade, né, para se mitigar ou evitar um desastre. Pode ser na época de chuva, alagamento, ou na época de seca, queimados. A Limpurb, nesse sentido, ela entra retirando os bolsões de lixos, né, que faz com que esses bolsões de lixos entupam os bueiros ou as galerias, inclusive também os córregos. Então, quando a gente identifica uma situação como essa, nós identificamos lá na Coab São Gonçalo, né, então vai uma grande força-tarefa da Secretaria de Obras para fazer o trabalho dentro do córrego e a Limpurb para fazer na região, retirando esse acúmulo de descarte irregular de lixo. Então esse é o trabalho que nós fizemos já ano passado, estamos fazendo esse, inclusive na época das queimadas também surtiu efeito. E a sociedade viu, menos fogo, menos fumaça. Então é um trabalho. Agora, são muitos bolsões de lixo espalhados por todas as regiões. Então, obviamente, isso aí tem que ser programado de acordo com o nosso direcionamento, do que é mais importante. Então a gente avalia a questão do cenário de risco e priorizamos e vamos fazendo paulatinamente. Isso é com a Secretaria de Obras, isso é com a própria Limpurb, ou seja, todas as secretarias envolvidas, né, como são muitas demandas, né, e demandas represadas, demandas históricas, nós vamos fazendo de acordo com aquilo que entendemos que pode minimizar o impacto, né, da natureza na sociedade. Então a Limpurb tem sido uma grande parceira, como a Secretaria de Obras, porque são execuções. As demais secretarias entram na atividade meio. As duas são muito operacionais, são importantíssimas. E nós temos sentido o efeito do ano passado para esse ano nessas execuções. Secretário, eu vou dar uma provocada aqui no seguinte sentido. Na minha opinião, não tem como dar certo se não houver uma conversa, se vocês não conversarem entre si. A sua pasta, que é da Defesa Civil, com a pasta do Meio Ambiente, com a Limpurb, com a de Ordem Pública. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso também porque nós falamos aqui de Parque Georgia, Parque Atalaia, ali naquela região, especialmente na região que margeia ali o Rio Cuiabá, enfim, nós já tivemos muitos bairros que surgiram de invasão, não é? E às vezes invasão de áreas de preservação permanente. Aí que entra a história, aí que entra inclusive a minha pergunta. Vocês têm feito essa conversa? Porque se não, será como secar gelo com toalha quente. Daqui a pouco surgem outras invasões, daqui a pouco vira bairro, vira um grilozinho, depois vira bairro e por aí em diante, não é? Eu gostaria muito que o senhor discorresse sobre esse assunto do ponto de vista da Defesa Civil, porque se
as pessoas invadem alguma área de preservação permanente, além do risco total, coloco nesse bojo aí também a de habitação, importantíssima, talvez a mais importante de todas. Mas assim, é invasão, é ilegal, não é? E além do que é risco à vida das pessoas. Queria que o senhor falasse como que isso está sendo tratado na gestão, se essa conversa mútua está acontecendo. Acontece, nós temos um comitê que é presidido pela Secretaria de Ordem Pública, aí tem habitação, tem defesa civil, tem meio ambiente, tem assistência social, tem a Procuradoria do município, justamente para tratar desses assuntos de invasões recentes. Cada um, né, integrado, em conjunto, fazendo sua análise para tomar decisão, que pode em algum momento ser judicial ou de forma imediata, dependendo de como estiver o local. Esse é um ponto, né, justamente para que não se tenha mais essas áreas invadidas em locais de preservação permanente ou de riscos, né, mas as anteriores, as antigas, né, nós temos áreas invadidas há 20, 30 anos. Também tem um estudo da Secretaria de Habitação, que tem uma lei federal, chama-se REURB, né, que tem alguns pré-requisitos para regularizar essas áreas consolidadas, não é qualquer área, com uma análise criteriosa. Se ela tiver uma situação de risco, que a prefeitura consiga fazer uma intervenção de engenharia para mitigar esse risco ou eliminar esse risco, ela pode ser regularizada. Se ela tiver uma situação de risco e não tenha como resolver mitigar, ela tem que ser realocada nos programas habitacionais. Só que a gente sabe que há uma grande defasagem de habitação muito grande aqui, como em qualquer outro município. Então é algo que está sendo estruturado e planejado para médio e longo prazo. E tem que ser com muito cuidado. Por isso que isso envolve assistência social, porque são famílias, né, que estão lá há muito tempo, com filhos. Então não pode se pegar, destruir e deixar de qualquer jeito. Então é algo que está sendo planejado, estruturado, sendo feito com muita tranquilidade, né, para regularizar o que pode ser regularizado, para realocar o que tem que ser realocado e para não deixar ampliar as áreas irregulares em áreas de preservação, de riscos. Aliás, esse é outro ponto também que tem que se considerar, que é a regularização das áreas, dos terrenos aqui, né? A regularização por parte do município. Professor. Secretário, eu gostaria muito de ouvi-lo e de ouvir um balanço do senhor a respeito do desempenho da sua secretaria no ano que passou. E se nesse desempenho da secretaria teve algum erro cometido, ou por descuido, ou por qualquer razão, e que será esse mesmo erro não cometido no ano que nós estamos vivendo. Bom, o ano passado, quando nós assumimos, a Defesa Civil era uma diretoria e ela foi reestruturada. O prefeito Abílio criou uma pasta autônoma para tratar desse assunto específico, que é importante, que são os impactos diretos na população mais vulnerável. Nós, em termos de município, não tínhamos referências, não tinha um planejamento de uma pasta importante como essa. Pegamos e começamos a ter como referência a Secretaria Estadual, Nacional e município, capitais, que já tinham as suas secretarias estruturadas, para dar um norte para a nossa secretaria. E aí ampliamos muito a nossa atividade. Hoje nós estamos praticamente trabalhando com todas as secretarias. Hoje não sai um processo de regularização fundiária se não tiver um parecer da Defesa Civil, que não tinha. Não tinha. Para saber se aquele local tem risco ou não tem. Né? Então, realmente, a nossa atividade foi capilarizada, foi sistematizada, mas agora, 2027, nós vamos poder fazer uma inferência como essa, porque nós fizemos um planejamento para 2026. Nós não tínhamos orçamento, e agora nós temos um orçamento, tanto para ajuda humanitária, quanto para questão de queimadas urbanas. Então nós temos um planejamento com indicadores
e com recursos para isso. Fizemos um trabalho muito forte em 2025, estruturando a secretaria. Então nós temos lá dados de mais de 18 mil atendimentos à sociedade, de todas as formas. Na área de queimadas, na área de alagamentos, na área de vistorias em edificações que a família entendia que poderia colapsar, podia cair. Né? Então, no centro histórico, junto com o IFAM, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem uma diretoria que trata só de edificação tombada. Então, só aqui já falei 4, 5 ações. Então, nós tivemos mais de 18 mil atendimentos ao longo de 2025. Então, um número extraordinário. Agora, planejamento, com indicadores, com orçamento, 27 nós vamos poder ter uma inferência daquilo que foi feito e daquilo que foi planejado. E, obviamente, ter os ajustes necessários. Não posso nem dizer em ajuste, porque não tinha como ter um parâmetro anterior para dizer que ajuste que eu preciso fazer. Agora, 27, teremos sim, porque tudo tem que ser ajustado, o planejamento é dinâmico, é natural de ter correções, porque não vamos acertar tudo, algo que talvez deixamos fora do planejamento, vamos ter que inserir para 2027, e certamente, sim, nós vamos melhorar a questão do trabalho nas queimadas, porque nós não conseguimos capilarizar na área rural como nós gostaríamos, poderia ser algo que nós pensamos e não conseguimos efetivar, não conseguimos capilarizar o nosso trabalho na área rural. Então são situações que nós vamos agora melhorar e ampliar, porque faz parte. 27 vai ter que melhorar, 28 da mesma forma, e assim por diante, porque faz parte do processo de evolução. Respondeu, Lorenberg? Ô, secretário, hoje é quinta-feira, estamos na noite de quinta-feira, dia 12. Como está, não sei se vocês têm em mãos esse levantamento ou essa previsão, os próximos dias em Cuiabá, qual a previsão enquanto às chuvas temporais, se aqui em Cuiabá teremos, houve agora há 3 dias aí uma chuva bastante forte, não é? De vento inclusive. Tem previsão para esse fim de semana, por exemplo, para os próximos dias? A nossa previsão é alerta amarelo, chuva de até 30 milímetros, vento de 40 a 60 km por hora. Essa é a previsão, mas pode mudar, até porque nós não temos os instrumentos aqui na nossa região, como tem na região sul-sudeste, é até bom alertar. Mas por que faz previsão e aí não acontece? Primeiro que o nome é previsão, pode não acontecer, tem probabilidade. Mas a probabilidade da nossa região é maior justamente porque não tem instrumento de aferição. Está sendo implantada em Chapada, né, uma antena para captar essas informações via satélite, para que a gente tenha a informação mais precisa da Baixada Cuiabana, outro em Rondônia, na divisa com Mato Grosso. Então eu acredito que depois de implantado, quem implanta é o INPE, é o governo federal, implanta esse sistema, você começa a captar as informações e ter informações mais precisas. Mas essa que nós temos já dá uma possibilidade de organização. Então é alerta amarelo, mas pode mudar. Como eu digo, pode bater um vento e trazer uma nuvem carregada, mas eles avisam sim, meio próximo. Olha, amarelo virou laranja, o laranja virou amarelo. Não é? Mas o que nós temos de previsão para esse período, inclusive carnaval, é alerta amarelo. Ou seja, a intensidade um pouco mais baixa, mas podemos ter sim, mesmo assim, locais de retenção de água e de alagamentos, mas não com tanta intensidade como um alerta laranja ou vermelho. Você está falando em termos de volume de água ou também a questão de ventos? Volume de água, 30 milímetros em 1 hora ou 50 em 24 horas e ventos de 40 a 60. Se bater o vento de 60, já dá para cair árvores pela cidade. Né? Árvores menos robustas. Menos né? robustas, exatamente. Como coqueiros, esses que são plantados, né? Já grandes. O Lorenberg? Por falar em árvores, secretário, e aí me perdoe a minha ignorância, o meu desconhecimento, as árvores são os últimos refúgios que alguém pode usar ou pode usufruir em tempo de relâmpago e de chuva, é isso? Exatamente. Relâmpago, chuva, não é bom ficar abrigado embaixo das árvores. Por quê? Como ponto mais alto, a gente sabe que o raio ele é atraído por pontos mais altos. E a tendência é ele atrair um raio, pode atrair um raio, e quem estiver embaixo ou
naquele perímetro próximo, ele pode ser atingido pela descarga, porque a descarga vai para a terra e espalha, né? E se você estiver encostado nele, é pior ainda. Mas se estiver próximo, você pode ser atingido porque ele vai espalhando pela terra e você pode ser atingido. Então não é interessante ficar. Vai para uma edificação, né? Se tiver uma platibanda, fica ali embaixo, porque a edificação ela é mais segura. Se ela for alta, ela tem um para-raio, né? E aí o para-raio ela é espalhado, né? Tem lá suas hastes na terra, justamente e mais profundo, para que o raio vá embora, se dissipe e não te atinja. É mito ou é verdade? Eu sempre tive essa curiosidade de que o raio, ao invés de cair, ele sobe, ele não é, porque muita gente, cai um raio, mas geralmente já ouvi gente dizer, e gente, não é, que era do ramo aí, que poderia, ramo de dar informação precisa, oficial, dando conta de, é o contrário, que ele sai de baixo, né, sai do chão. Eu queria saber o que é mito, o que é verdade nisso. Bom, eu acredito que um engenheiro eletricista poderia dar uma informação mais precisa, mas não, né? O raio é quando se juntam duas nuvens, né? Carregadas de forma negativa e positiva e de forma... É que eu entendo mas é que também sai uma energia da Terra, né? Ele meio que se encontra, mas é essa energia da Terra que era a grande dúvida ali. É de cima para baixo. Mas pode ter algum fenômeno, né, que um cientista possa explicar nesse sentido. Mas tanto é que é o ponto mais alto, né? Se é do ponto mais alto... Logo vem de cima, né? Exatamente. E o para-raio, às vezes, tem aquela torre de 150 metros, né? E tem um para-raio lá em cima. Automaticamente vem de cima para baixo. Partindo desse princípio. Mas aí... tem uns fenômenos que eu já ouvi, que quando cai na Terra, né? Aí sai uma energia, meio que se encontra. Eu não vou descartar isso, mas é o ponto mais alto, vem de cima para baixo. Nós vamos dirimir essa dúvida, vamos convidar aqui um engenheiro da UFMT. Exato. Olha só, o Caibi. Ele é geólogo, né? Ele é geólogo, né? Geólogo. Que ele já esteve conosco aqui, inclusive. Muito. Aqui, uma baita de uma cabeça. Sumidade. Assim, nós vamos... Qual que é o projeto que ele está desenvolvendo mesmo, que você falou para a prefeitura? Levantando todas as áreas de riscos do município de Cuiabá. Olha só que bacana. Ele implantou na UFMT, eu estive lá no dia da implantação, ele é o presidente, é o responsável pelo núcleo de desastres, ou seja, estudar desastres. Obviamente o UFMT é para o Estado, mas ele está fazendo para Cuiabá porque foi afirmado com Cuiabá, até porque o prefeito Abílio, deputado federal, mandou, se eu não me engano... Emenda. Mandou emenda, 7 milhões, 10 milhões, alguma coisa assim, mandou para implantar esse núcleo, fazer esse estudo. É uma área que o prefeito Abílio gosta muito, né? Ele pegou e já passou as diretrizes justamente para que tivesse um trabalho, um estudo e um direcionamento muito importante para cuidar da nossa população. Eu vou convidá-lo para vir aqui ao programa para falar sobre esse estudo aí, não é? Como que será, como que está desenvolvido, enfim. Só coloca para encerrar o programa ali embaixo no rodapé o 40199, é isso mesmo o número, né? Exato. Cadastre esse número, memorize esse número aí, porque ele é o que vai fazer com que você receba informações, alertas de temporais no seu celular. E isso vai fazer com que você se programe melhor, evite se expor, enfim. Coronel Alessandro, secretário, muito obrigado por ter vindo a este programa mais uma vez, esse programa no qual o senhor já veio várias vezes, e ele estará sempre, opinião, sempre a postos para bem informar. Muito obrigado, professor Lorenberg, Paulo Coelho. É importante a gente passar essas informações à sociedade. Sociedade informada é uma sociedade mais segura. E também, na hora que precisar, estou e estarei sempre à disposição. É verdade, hoje convidei assim, quase que em cima da hora, ele topou, a gente fica lisonjeado porque ele entende a importância do programa e principalmente da audiência que está recebendo as informações. Professor Lorenberg, amanhã é sexta, Até né? amanhã. Amanhã é sexta-feira, 13. Amanhã é 13. Vamos entrevistar aqui o glorioso comandante da 15ª Companhia Independente de Força Tática do 2º Comando Regional, o Tenente-Coronel Roosevelt Marcos Barros da Silva Júnior. Muito trabalho lá para o estado de Várzea Grande, é um trabalho tático, como diz o nome, não é um trabalho
especializado, um trabalho muito eficiente, por sinal. O Roosevelt vai estar com a gente amanhã falando sobre isso e muito mais no programa Opinião de sexta-feira 13. O Cid Moreira que falava isso, sexta-feira 13, Mr. M. Ó, então, se cuida. Até amanhã, se chover, já sabe, ó, as dicas de hoje aqui. Fique tranquilo, fique na boa, fica bem, fica com Deus também.